Carta 1. Cuidado, responsabilidade e ciência. O amor de alguém. Olá, espero que esteja tudo bem por aí. Mesmo com a correria que costuma marcar a nossa vida profissional. Seja você estudante, lidando com leituras acumuladas, provas, estágios e aquela sensação de nunca dar conta de tudo. Ou psicólogo já formado, equilibrando atendimentos, supervisão, cursos e as exigências de uma rotina que parece sempre querer mais do que conseguimos oferecer. Seja qual for o seu momento de carreira, tem algo que nos aproxima. Em algum ponto dessa trajetória, todos nós somos confrontados com uma mesma experiência. Aquela que, embora esteja nas aulas e nos livros, só se compreende quando se testemunha de perto. Algo que, se você permitir, vai te impactar de um jeito que muda tudo. Para sempre. Falo do sofrimento humano. Não aquele descrito em critérios diagnósticos ou relatados num exemplo de um professor, mas o sofrimento nu e cru, que aparece nos relatos fragmentados, na confusão ao tentar organizar pensamentos, na dificuldade de nomear emoções, na expressão facial apagada. Ao longo de quase 20 anos de prática clínica, aprendi que a vida real supera a ficção. A dor que testemunhei nos meus pacientes não se compara ao que a gente vê em filmes, seriados, novelas ou mesmo nas grandes obras da literatura. Seja nos labirintos existenciais de Dostoiévski ou na desesperança de Clarice Lispector. Já perdi noites de sono ruminando histórias horripilantes que ouvi e gostaria de poder esquecer. O sofrimento psicológico é implacável. Não é frescura, nem exagero, nem drama, não é preguiça, nem falta do que fazer. Não é falta de fé ou de força de vontade. E definitivamente não é falta de um tanque para lavar roupa, como ainda se ouve por aí. É angústia de verdade, que paralisa, que exaure, que corrói por dentro. Enquanto você lê essa carta, há milhões de pessoas lutando, tentando dar conta do dia, tentando não desabar. Pessoas que acordam exaustas, que trabalham no automático, que choram no banheiro, que cuidam dos outros mesmo quando mal conseguem cuidar de si. Há quem acorde com um peso no peito e se arraste pelos compromissos sem saber muito bem por quê. Quem tenha perdido prazer nas coisas que antes amava. Tem aqueles que se acham um fardo, pensam em desistir, sentem vergonha por não conseguir sair do fundo do poço. Alguns não conseguem parar de chorar. Outros perderam até a vontade de chorar. Também há os que não se concentram, os que se sentem fora do corpo, os que já não confiam em ninguém. Talvez por medo do mundo, talvez pela lembrança de um abuso que invade todas as noites. Há quem sinta o coração disparar só de pensar em sair de casa. Quem trema diante de uma lembrança, quem tenha medo de dormir ou acordar. Também há os que sentem nojo do próprio corpo. Se mutilam em segredo e odeiam estar vivos. Os que acreditam que não valem nada, que não sabem se vão aguentar até amanhã. E tem aqueles que, ainda que estejam desmoronando, fingem que está tudo bem.
Tem gente que tem ataques de pânico em qualquer lugar. Outros ficam paralisados frente ao espelho. Também há os que evitam tudo que lembre o que aconteceu e os que se obrigam a lembrar. Como se precisassem se punir mais um pouco. Há quem tenha pesadelos com o que não consegue esquecer, quem tenha vergonha de contar o que viveu, quem sinta tontura, calafrio, aperto na garganta. Tem pessoas que suam frio e sentem o rosto queimar. Também há os que se veem como sujos, os que acham que vão enlouquecer, os que têm certeza de que vão morrer. Algumas pessoas pensam que ninguém vai se importar se morrer. Às vezes, é uma culpa que não passa, uma sensação insistente de que algo ruim está para acontecer, um medo que paralisa, uma lembrança que dói demais, tristeza, pessimismo e desesperança. Uma crítica que nunca cessa, um eu sou um fracasso, repetido dentro da cabeça o tempo todo, ad infinito. Há quem se perca nos próprios pensamentos e se esqueça o que estava fazendo. Quem tenta se concentrar e acaba deixando tudo pela metade. Tem gente que se acha incapaz. Há quem controle cada refeição com medo de engordar. Quem se pese todos os dias. Quem só consiga sentir um pouco de alívio quando o estômago dói de fome. Tem pessoas que prometem parar de beber, mas se embriagam de novo em busca de alívio. Há também os que precisam lavar as mãos até ferir a pele. Conferir se a porta está trancada 20 vezes. Organizar tudo em linha reta para conseguir respirar em paz. Tem quem explode por qualquer coisa e depois se arrepende. Quem chora de raiva e não consegue explicar por quê. Essas pessoas vivem entre a gente. Talvez você seja uma delas. Algumas estão do nosso lado agora. No ônibus, no metrô, presas no trânsito. Outras estão na fila da farmácia, no caixa do supermercado, caminhando apressadas pelas ruas. Estão respondendo mensagens, sorrindo nas redes sociais, participando de reuniões, rindo de piadas. Elas dizem que está tudo bem. Estudam, trabalham, pagam boletos, cuidam da casa, educam os filhos. Às vezes até parecem tranquilas. Mas por dentro estão tentando não desabar. Se você quer mesmo seguir por esse caminho, comece reconhecendo que cada paciente que senta diante de você, com todo o sofrimento que carrega, é o amor da vida de alguém. É filho de uma mãe, pai de uma criança, avó de uma família. É o melhor amigo de alguém, mas mais do que isso, é alguém cuja vida tem valor em si, mesmo quando se sente invisível ou acredita que não faz diferença. Então, meu conselho nessa primeira carta é que você reconheça profundamente a preciosidade de cada ser humano. Com carinho, Jean Leonard. Nessa carta, eu destaquei algumas palavras: sofrimento, angústia, paralisia, exaustão, choro, peso, desistência, fardo, desconfiança, mutilação, segredo, desvalor, pânico, pesadelo, tontura, calafrio, visão de ser sujo, desesperança, fracasso, incapacidade. Eu vou ler somente alguns trechos da carta 2 e vou entrar no assunto e no propósito desse vídeo. Carta 2. A ética do cuidado. Querido colega, como vai? Se você leu a primeira carta, já entendeu que o sofrimento humano não é um detalhe da nossa profissão. Ele é o centro de tudo.
Por isso, espero que você tenha clareza de que cuidar da saúde mental de alguém é coisa séria. Muito séria. Não tem ou não deveria ter espaço para vaidade, improviso ou negligência. E não há como fazer isso direito sem ética. Quando falo em ética, não me refiro apenas a seguir o Código de Ética do Conselho Federal de Psicologia, para evitar advertências ou a cassação do seu registro. Essa é a superfície da ética. O seu contorno jurídico, administrativo, regulatório. Importante, sem dúvida, mas insuficiente. Então, de que ética estou falando aqui? O que significa na prática agir com ética quando se está diante de um paciente em tanto sofrimento? Uma boa forma de começar a responder essa pergunta é considerar 4 princípios que há décadas orientam o cuidado clínico: não maleficência, autonomia, beneficência e justiça. Eles não eliminam as complexidades da clínica, mas funcionam como uma bússola. Evitar causar dano é o primeiro dever ético de quem escolhe trabalhar com sofrimento humano. Parágrafo 4. O princípio da beneficência. A obrigação de oferecer intervenções que realmente funcionem, que sejam efetivas. Não basta acolher, não basta analisar. O paciente te procura porque quer e precisa mudar. Porque precisa sair do lugar onde está, encontrar alívio, reorganizar a vida, reconstruir sentido. E isso exige mais do que uma escuta empática. Exige um conjunto de habilidades clínicas. Se você precisa, e você precisa saber o que fazer, como fazer, quando fazer. Portanto, nunca se esqueça, boas intenções não garantem bons resultados. O que você faz precisa fazer diferença na vida do seu paciente. E não estou dizendo que você tem que ser perfeito. Longe disso. Você nunca vai estar totalmente pronto. Nunca vai saber tudo. E tudo bem, desde que saiba disso e haja com responsabilidade. Parágrafo 7. Ser psicólogo não é apenas interpretar bem, conhecer autores, dominar teorias ou falar bonito. É estar ali inteiro, diante do sofrimento de alguém e levar isso a sério. Nunca esqueça que cada escolha que você faz, por menor que pareça, pode mudar o rumo da vida de quem te procurou. Por isso, ética não é detalhe. Ética é a espinha dorsal do nosso trabalho. Com atenção, Jean Leonard. Transformar a abordagem no centro da psicologia é inverter prioridades. A abordagem é ferramenta. O centro sempre foi e sempre será o paciente. Quando alguém escolhe a abordagem como quem escolhe um prato no self-service, o raciocínio implícito é: eu gosto mais disso, eu me identifico com aquilo, isso combina mais comigo. Mas desde quando gosto pessoal virou critério clínico? Imagina uma neurocirurgia. Um paciente com tumor cerebral claramente delimitado, com protocolo cirúrgico validado, com uma técnica específica que aumenta a taxa de sobrevivência e reduz sequela. Existe uma literatura robusta sobre qual abordagem tem melhor prognóstico. Qual abordagem neurocirúrgica oferecerá melhor prognóstico? Agora imagine esse cirurgião dizendo: eu não trabalho com essa técnica, eu não gosto dela. Prefiro fazer de outro jeito, sempre fiz assim, acho que é melhor. Ele ignora o procedimento com melhor evidência e escolhe aquele com o qual se sente mais confortável. Isso não seria visto como estilo profissional, seria imprudência. Na saúde, preferência pessoal não é critério, prognóstico é. Dentro da psicologia deveria ser igual. Abordagem não é identidade. Abordagem
é instrumento teórico. O centro da prática clínica não é defender escolas, é reduzir o sofrimento. Se um transtorno de pânico responde melhor a determinados protocolos estruturados, por exemplo, ignorar isso porque não combina com a minha linha não é profundidade filosófica, é negligência técnica. E aí entra um ponto delicado e importante. Não se trata de dizer que só existe um caminho válido, porque ciência não é dogma, é probabilidade, é o que funciona melhor para determinado problema, naquele contexto, com aquele paciente. Prática baseada em evidências não elimina a abordagem. Ela pergunta, para esse quadro específico, o que tem maior probabilidade de ajudar? Ou, por exemplo, o que a literatura consistente sugere? Ou como eu integro isso à minha competência técnica? A maturidade profissional começa quando o ego teórico sai de cena. Psicologia não é torcida organizada, é ciência da saúde aplicada a seres humanos reais. E seres humanos não são pratos no self-service ideológico. Quando a profissão amadurece, ela deixa de perguntar qual abordagem você segue e passa a perguntar qual é o melhor cuidado possível para esse caso. Isso muda tudo, inclusive o respeito pela psicologia. Quando a sociedade percebe que você escolhe técnica pelo prognóstico, não pela preferência, ela começa a te enxergar como profissional da área da saúde, não como alguém defendendo um clube teórico.